Estamos começando mais um programa Empresários em Movimento. Você está bem? Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Como você sabe, o Empresários em Movimento tem como missão mostrar cases de sucesso de empresários, de pessoas que possam, de alguma forma, com a sua história, com a sua experiência, contribuir também com alguma informação que possa ajudar a desenvolver também a sua carreira, se você está querendo entrar nesse mundo do empreendedorismo e se desenvolver também como pessoa. E hoje nós estamos recebendo aqui no Empresários do Movimento, pela sua Premier TV, o empresário Jair Antônio Pontel, que é empresário do ramo de contabilidade, é economista, também é pastor da Igreja Mais de Cristo. Obrigado, Jair, por atender o nosso convite e estar aqui no Empresários do Movimento. Obrigado você pelo convite, obrigado você que nos assiste também. Talvez eu possa colaborar com alguma coisa aqui. Não tenha dúvida que vai contribuir bastante com as pessoas que estão aqui acompanhando o nosso programa. E, Jair, eu gostaria primeiramente de saber de você, ouvir um pouco da sua história, porque afinal de contas, eu estava olhando aqui um pouco do histórico do seu trabalho, da empresa que você desenvolve, de soluções empresariais, né? Você já está no mercado aqui já há mais de 30 anos e a gente sabe que normalmente as empresas, e abre-se e fecha-se muita empresa no Brasil, rotineiramente, muitas vezes por falta de planejamento, por falta, algumas pessoas querem dizer até falta de sorte, que eu não acredito muito, né? Mas queria que você contasse um pouco da sua história de sucesso, como é que foi para você se desenvolver e permanecer durante tantos anos, afinal de contas já são 3 décadas. Então, Rogério, deixa eu te falar. Eu tive a oportunidade, eu sou catarinense, nascido em Xanxerê, e na década de 80 eu tive a oportunidade de mudar para Florianópolis. Certo. E naquela época não era muito comum trabalhar. Para trabalhar em Florianópolis, por exemplo, você tinha meia dúzia de empresas que a gente poderia procurar emprego, que eu fui nelas. Sim. Não obtive sucesso. Então, como eu já estava diplomado, eu já tinha experiência na área, como eu já tinha me formado contador e economista, eu resolvi então abrir um escritório para começar a minha carreira. Certo. Então, os fatores determinantes, coragem e disposição. Não existe uma chave, não existe, olha, está aqui a mágica para você ser um empreendedor de sucesso. O que existe é você ter coragem para começar o teu empreendimento e você ter disposição para atender aquilo que o cliente espera de você. Então essa é a chave do sucesso. Nossa. A gente precisa se colocar à disposição do cliente. Então, daquela época em diante, existiam poucos escritórios de contabilidade em Florianópolis. Uhum. Eu posso até citar alguns que não é o caso. Mas a gente se colocou à disposição, fomos trabalhando, e nesse tempo, 1987, 2019, são 32 anos. 32 anos. Então a gente fez já 4 mudanças da empresa, de um lugar pequeno para um lugar maior, para um lugar maior, para um lugar maior, até chegar na sede própria que a gente está hoje. Então o grande cerne da coisa é a gente não desistir, a gente está sempre preparado, a gente conseguir atender nossa clientela e a gente não desanimar. Nós vamos passar por dificuldades, nós passamos por vários planos econômicos, se não me engano 7, mas nós passamos por muitos planos econômicos e a gente sempre tem que dar a volta por cima. Quer dizer, o empresário hoje, Rogério, ele tem algumas dificuldades. Sim. Porque não existe uma faculdade de empresário. Então, infelizmente, no Brasil, a gente tem que abrir a nossa empresa para a gente poder aprender como é que se trabalha. Porque não se tem essa educação dentro de casa, na verdade, né? Normalmente o que se fala na nossa infância vai lá, estuda, né? Consegue um bom emprego para que você possa se dar bem na vida, né? Ou passe num concurso depois para você ser, não que isso seja errado, mas na verdade as pessoas elas não têm essa visão empreendedora, elas aprendem, ela pega o bonde andando, né? Exatamente, muito embora... E vai aprendendo pelo meio do caminho. Exatamente. A gente precisa, é claro, do funcionário público, nós precisamos dos nossos colaboradores. Mas só tem essa visão, na verdade, né? Limita um pouco, a carreira das pessoas. Exatamente. Porque eu, como empreendedor, eu posso estar aqui falando contigo de 30 anos de empresa. Sim. E um funcionário talvez não consiga, aliás, quando você ouve que uma pessoa trabalha há 30 anos numa empresa, ele ganha até um prêmio, porque é difícil isso acontecer. É verdade. Então, o que a gente faz numa situação dessas? A gente abre o nosso negócio,
a gente tem que saber o que a gente está fazendo, a gente tem que fazer uma pesquisa de mercado, a gente tem que fazer... São vários os fatores que fazem a gente se consolidar. Na verdade, o que acontece hoje? Por que as empresas não conseguem solidificar no mercado? Por que 80% delas encerram as atividades antes do 5º ano? Quer dizer, não tem capacidade de empreendedor. Agora, justamente isso que eu ia perguntar, Jair. Pela sua experiência dentro já desse ramo de contabilidade, quais são os serviços, primeiramente, que a sua empresa hoje oferece para as pessoas que lhe procuram ali? Quais são os serviços hoje que abrange o conteúdo da sua empresa? Rogério, a Sumos Contabilidade, ela existe então desde 1987, e a gente tem uma gama bem variada de empresas que a gente presta serviço. A atividade básica da nossa empresa é contabilidade, os serviços rotineiros de contabilidade, né? No Brasil, nós fizemos, Rogério, 94 obrigações acessórias. Nós utilizamos 1.958 horas por ano para a gente atender uma empresa. Uau. É bastante coisa, entendeu? Então a gente precisa de um escritório de contabilidade, nós precisamos de um auxílio profissional técnico para que auxilie o nosso trabalho, porque o empresário não pode fazer tudo sozinho. Comprar, vender, administrar, pagar, receber e ainda fazer contabilidade, então tem que ter uma empresa que auxilie, né? E a Sumos, ela dá justamente esse suporte, essa assessoria, essa orientação. Exatamente. A Sumos dá esse suporte e nós fizemos, além da contabilidade básica para as empresas, a gente faz consultoria financeira, a gente faz consultoria empresarial, a gente faz consultoria comercial. Na verdade, a gente entra nesse nicho, o que você está precisando de mim? Eu te ajudo. Certo. Agora, pela experiência hoje, normalmente qual que é a principal dúvida que as pessoas têm quando elas vão procurar o tipo de serviço que o setor de contabilidade? Porque as pessoas, como você falou, elas não têm essa visão empreendedora, elas têm dificuldade, ela tem dificuldade de pensar, de raciocinar, de pesquisar realmente, de se interessar mais a fundo sobre a sua própria empresa. E muitas vezes quer jogar na mão do contador essa responsabilidade. Acontece muito isso, não? Sim, isso é comum, isso é comum. Na verdade, nós somos um prestador de serviço contratado, terceirizado pela empresa, que a gente não vai resolver os problemas da empresa, muito pelo contrário, né, Rogério? A gente vai auxiliar o empresário naquilo que ele tem dificuldade. Mas, respondendo a tua pergunta, as dificuldades do empresário, quando procura um contador, é somente fazer a parte burocrática da empresa. Fazer a folha de pagamento, fazer os lançamentos dos documentos fiscais, emitir as guias dos impostos para pagar, né? Na verdade, nós podemos fazer muito mais do que isso. Isso, Rogério, é apenas 1/5 do que a gente pode oferecer para o empresário. Sim. Né? Hoje o escritório de contabilidade ele tem condições de dar uma assessoria técnica muito ampla para o empresário, né? Então a gente tem capacidade para isso, os escritórios de contabilidade hoje estão se organizando para isso, e o que a gente vê quando o empresário vem para nós é que ele quer fazer tudo sozinho. Na verdade, o empresário ele tenta centralizar para tentar economizar algum. Né? Mas é a tal da economia burra, Rogério, porque ele não vai conseguir fazer tudo. Na verdade, ele pode até se atrapalhar em algumas coisas. Tem questões contábeis, tributárias, jurídicas, tem uma série de fatores ali dentro disso aí, né? Esquece a atividade normal da empresa. São 1.958 horas por ano só de burocracia. Uau. É muita coisa. E nós sabemos que o Brasil é um país burocrático. E que passa por várias alterações também, né? E aí você tem que se atualizar com essas novas informações, novas regras, novas medidas que são alteradas, novas leis que são readequadas. E aí você tem que ter esse acompanhamento, tem que estar bem atento a essas mudanças para que o empresário também não seja prejudicado, né? Perfeitamente. O que acontece com a gente? Nós temos que estar em constante aperfeiçoamento, porque as mudanças são muito rápidas. Né? O fisco lança alguma regra nova que nós temos que nos antecipar para poder passar isso para o nosso cliente. Certo. Então, a vantagem que nós levamos sobre o empresário, que ele tem tantas outras tarefas a ser cumpridas, que ele não pode perder tempo com isso. Isso, para o empresário, é uma perda de tempo. Então, tem que ter alguém habilitado para poder fazer esse tipo de trabalho para a empresa. Agora, ao longo desses anos todos que você está aqui com a sua empresa já, há mais de 30 anos, Santa Catarina, você viu muitas mudanças acontecerem no estado, no desenvolvimento. Essa região mesmo aqui deve ter mudado bastante desde a época que você chegou aqui para hoje, né? Como é que você vê essa mudança, esse crescimento
para o teu setor, para as pessoas que estão chegando nesse mercado agora, ou as pessoas que estão buscando fazer cursos técnicos dentro dessa área? Porque eu me lembro que eu comecei a fazer o curso técnico ainda de contabilidade, né? No ensino médio, na época era o segundo grau. Né? Não se tem mais o curso técnico de contabilidade, hoje você vai direto para o curso superior diretamente. Mas como é que você vê todas essas mudanças hoje para as pessoas que estão iniciando a sua carreira e querem iniciar nessa carreira? Então, Rogério, na verdade, assim, de Santa Catarina saem 600 novos contadores por semestre. Então, são 1.200 novos contadores que saem das universidades catarinenses por ano. Na verdade, o que a escola ensina não é aquilo que a gente vai ter lá no nosso cliente. Na prática. Rogério, não vai. O ensino universitário ele é mais superficial na questão burocrática, na questão das leis, na questão do trivial. Uhum. Não é? Agora, a gente que tem um escritório de contabilidade, por exemplo, você vai se deparar com várias atividades de empresas. Uhum. Né? Eu posso enumerar algumas, mas tu imagina quantas empresas existem funcionando. Sim. Que a gente precisa saber a peculiaridade de cada uma. Uhum. E que a faculdade nunca vai fazer isso com a gente. Uhum. Né? Então, às vezes você termina o teu curso, no semestre seguinte, aquilo que você aprendeu já não existe mais, já foi complementado, já tem uma instrução normativa nova, já tem um regulamento novo da Receita Federal, já tem uma situação nova do ICMS dos estados. Uhum. O nosso também tem. Então a gente precisa estar na ativa para poder trabalhar, Rogério. Mas eu digo uma coisa, se você escolheu essa profissão, trabalhe, faça porque o mercado é carente, o Brasil é um país que está crescendo, vai crescer muito mais, Santa Catarina é pujante, precisa de gente habilitada para trabalhar. Ou seja, então essas pessoas estão saindo para o mercado e tem uma iniciação também, né, para que ela possa ter essa compreensão. Ele vai cru para o mercado, ele vai com uma informação mais superficial, mas é trabalhando num escritório como o seu, por exemplo, que ele vai pegar essa bagagem toda para ele poder se estruturar como um profissional de qualidade, né? Perfeitamente. Nós temos dois tipos de contadores, Rogério. Nós temos o contador de uma empresa só, que é aquele cara que passa no concurso, aquele cara que vai trabalhar internamente para uma empresa e que faz aquela contabilidade. Certo. Né? E nós temos o profissional da área contábil, como eu, que ele é um contador de várias empresas. Nós cuidamos de 300 empresas lá no nosso escritório. Então, dessas 300 empresas, são 300 empresas diferentes, Uau. Cada um com um dono, cada um com um nicho de mercado, cada um com um quadro de funcionários, cada um com uma região que trabalha. Então, a gente precisa saber detalhadamente qual é a atividade de cada empresa. É bastante coisa, são 300 empresas, bastante coisa. Realmente tem que ter uma atenção adequada e uma dedicação muito grande, né? Não tenha dúvida. Mas isso é a cachaça do contador, tá, Rogério? É muito bom. É apaixonante mesmo? Depois que entrou, não vai mais sair. Agora você falou uma coisa, né? Eu lembro também quando fui fazer a questão de comunicação, jornalismo, era justamente isso. Você aprende uma coisa na faculdade, chega no trabalho é completamente diferente. Muitas coisas são diferentes, né? Você acaba tendo que aprender de forma mais assim, dura ali no dia a dia do teu trabalho, da tua função. Mas olha, Jairo, ainda a gente vai conversar mais um pouco sobre a tua área de atuação e também sobre uma área bastante importante que é um network, Café com Empresários, um trabalho que você faz aí aqui na região metropolitana, que eu quero conversar e entender um pouco mais como funciona esse assunto, mas isso a gente vai tratar logo depois do intervalo aqui no Empresários do Movimento. Não sai daí, tem muito mais para você. Set7, agência digital Publicidade e Marketing. Agende sua reunião agora mesmo. 996339717. 77publicidade.com.br. Cada micro e pequena empresa, cada microempreendedor individual representa mais desenvolvimento para a cidade, o estado e o país. Somos o segmento que mais gera empregos. Somos muitos. Somos o sustento de milhões de famílias. Somos um dos pilares que sustentam a nação. Mas só teremos a força que precisamos e o reconhecimento que merecemos se estivermos unidos. Para unir forças, foi criada em 2010 a Associação dos Empreendedores de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais da Região Metropolitana de Florianópolis, a AMP Metropolitana. Nossa região possui 65 mil micro e pequenas empresas. São 53 mil empreendedores individuais. Em pouco tempo, construímos pilares sólidos e tivemos muitas conquistas. Fortalecemos a representatividade. A marca da AMP está presente em diversas ações e movimentos em defesa dos empreendedores.
A luta vitoriosa contra o aumento abusivo do IPTU em Florianópolis em 2014 foi histórica. Juntos com a FAMPESC, ajudamos nos avanços da Frente Parlamentar e do Fórum Nacional do Segmento. Apresentamos a ideia e hoje o Juro Zero para os empreendedores individuais e microempresas é uma realidade em Florianópolis. Ampliamos o relacionamento. Levamos a AMP aos bairros, organizamos núcleos por setor. Criamos e apoiamos eventos que fortalecem o empreendedorismo. Tudo para ficarmos cada vez maiores e mais fortes. Proporcionamos capacitação. As parcerias ajudam a oferecermos diversas atividades de capacitação. Assim contribuímos para termos empreendedores com melhor formação, para serem vencedores em um mercado tão exigente. Oferecemos benefícios. Já oferecemos mais de 40 benefícios aos nossos associados, incluindo planos de saúde, odontológicos, certificação digital e consultorias gratuitas. Informe-se e veja como crescer junto com a AMP. Profissionalizamos a gestão. Investimos no profissionalismo, no bom atendimento e em uma nova e moderna sede. À altura dos nossos empreendedores. Contamos com você para fazermos muito mais. Associe-se à AMP. Juntos somos mais fortes. André Dal Pasquale Fotografia. Eternize seus momentos. Ensaio feminino. Fotos para casais. Momentos em família. Foto empresarial para as redes sociais. Ensaio infantil e muito mais. Revele-se. Faça agora mesmo o seu orçamento. 991558914 ou andreadalpasquale.com.br. De volta com Empresários do Movimento. Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio o empresário Jair Antônio Pontel, da Sumos Contabilidade, que está dando realmente uma aula falando sobre o crescimento desse setor e a importância de você ser um profissional de qualidade, de grande competência, para que você possa realmente crescer cada vez mais dentro desse mercado. E você estava me falando, né, Jair, que realmente as microempresas estão crescendo cada vez mais, o número de empresas que vem abrindo aqui no estado é cada vez maior, que é uma demanda bastante grande para esse setor, e os profissionais têm que estar cada vez mais qualificados e capacitados para poder atender essa demanda, esse crescimento de microempresas aqui no estado, né, Jair? Então, Rogério, os micro e pequenos empreendimentos representam 98,5% dos negócios no Brasil. Uau, é muito grande. Então, é muito grande. Então, eles representam 27% do PIB brasileiro. Então, pensando nesse nicho, a gente precisa, nós como conhecedores, como empresários, eu como contador há tantos anos trabalhando, eu preciso orientar os meus clientes, eu preciso orientar as pessoas que têm esse entendimento de empreender, de que empreender é um bom negócio. Inclusive, Rogério, tem uma pesquisa que foi feita nas universidades paulistas que detectaram que mais de 80% dos estudantes das universidades paulistas têm desejo de empreender. Uau. Então não interessa o que ele está fazendo, medicina, engenharia, contabilidade, não interessa, eles têm desejo de empreender. Então, pensando nisso, que a gente resolveu, então, fazer um networking disso, nos ajudarmos. O que mais que a gente pode fazer para ajudar esses empreendedores? Porque, na verdade, o empreendedor, ele tem desejo de empreender. Ele até tem algum recurso para investir no negócio.
mas não tem conhecimento do mercado. É porque as pessoas muitas vezes elas vão para uma tarefa, uma função, uma profissão específica. Pergunta para ele, o que você faz? Fala, não, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou engenheiro. Fala, não, eu sou um gestor. A pessoa se esquece que ele é um gestor. Sim, sim. Ele administra o próprio negócio muitas vezes. Só que ele não entende muitas vezes. É a mesma coisa quando você fala que ele acha que ele não é um vendedor, por exemplo. Todos nós somos vendedores. Né? Porque nós estamos vendendo a nossa imagem, o nosso produto, né? A família, você está se vendendo para sua esposa está se vendendo para você. Sim. As pessoas elas têm que entender isso. Né? É mudar um pouco isso, né? Esse Uhum. conceito. As pessoas têm que entender um pouco mais. E você está falando agora desse café, desse network. Eu queria justamente que você me falasse como é que funciona, onde que acontece normalmente, quem é que tem procurado participar desse café de empreendedores aí? Muito bem. Então, o Ministério Maior de Cristo foi criado em 2007, foi fundado em 2007. A partir de 2010, aproveitando o conhecimento desse simples contador, a gente resolveu ajudar dentro da nossa igreja. Então, dentro da nossa comunidade, tinha muitos empreendedores que careciam de alguns conhecimentos. E você não pode chegar para todo mundo e falar, você tem que vir para cá, porque eu... Não, isso depende de cada um. Tem uma história de relacionamento com as empresas, com os contadores, entendeu? Então a gente resolveu fazer essa reunião. Chamamos lá algumas pessoas para que participassem da reunião, lá no começo, mas a gente detectou que precisaria ter um café, porque esse café seria um atrativo. Seria até legal se a gente pudesse... Está aí as imagens, eu ia pedir as imagens, já colocaram. O pessoal que é profissional Isso, demais, acontece aí, ó. Aí é onde é a igreja mais de Cristo. Isso, aí é o salão principal da igreja sede, né, aqui... Que fica onde? Na rua Professor Egídio Ferreira, número 200, aqui em Capoeiras, Certo. do ladinho da Top Car. Certo. Né? Então a gente resolveu fazer esse café, Rogério, para que as pessoas pudessem interagir. Quantas pessoas você podem participar do nosso café? Nós não queremos fazer um café em grande escala, Rogério. Sim. Nossa ideia é fazer um café com poucas pessoas ou com menos pessoas, para que as pessoas tenham tempo de conhecer o que é que faz, de conhecer se pode usar o serviço, se pode usar a mercadoria. Legal. Então a gente faz um café com até 100 pessoas por mês. A gente faz um café por mês já há 10 anos. Então a gente convida as pessoas que sejam do relacionamento para que a gente possa trocar figurinha. Que bacana. Mas aí normalmente são só pessoas que já vão à igreja especificamente ou de uma forma geral outros empresários também são convidados e podem participar ali desse café? Rogério, é aberto para quem quiser. É aberto? É aberto. Okay. Nós usamos o espaço, certo, né, mas a gente não limita aos nossos. A gente sim convida e a gente até fala, se você tem um amigo que queira participar com a gente, que tem interesse, traz para cá que a gente conversa. Então, cada palestra eu preparo com base nos meus conhecimentos, com base... Tem uma palestra que estava mostrando agora há pouco, que eu queria ver se tem... aqui, está uma palestra, por exemplo, está discutindo. São vários temas que são abordados de uma forma geral, o senhor que escolhe as palestras, os temas? Às vezes, Rogério, eu peço para eles qual é o assunto que eles queiram que eu traga. Legal. Mas normalmente eu que estudo os assuntos, entendeu? E eu trago o assunto, por quê? Eu até comento com eles, gente, o assunto que eu trago aqui para vocês são assuntos do meu cotidiano. Eu ouço isso todos os dias, então, se todos são empresários, empreendedores que estão lá, eles estão vivendo isso também. Então não são assuntos fora de contexto, não são assuntos que eles não participem, não são assuntos que não digam respeito ao nosso cotidiano. Então o interessante da coisa é exatamente isso, que a gente puxa assuntos relacionados às empresas. Comércio, serviços, aposentadoria, tributos, encerramento de exercício, financeiro, caixa, clientes, empregados. Os assuntos são tantos que... Bom, se eu estou falando para ti que a gente faz há 10 anos e todo mês eu trago um assunto diferente, tu imagina quantos assuntos nós não temos para trazer. E já é bastante tempo, né? Como é que tem sido a procura hoje das pessoas? Como é que o senhor vê o resultado já desse trabalho ao longo desses 10 anos? Rogério, a gente costuma falar que lá no nosso métier, antes de começar ou depois que termina, eu sempre peço se isso tem ajudado, tem auxiliado de alguma forma o empreendedor, né? E a gente tem visto que os nossos empreendedores têm anotado bastante, eles têm levado para a vida deles, e isso tem auxiliado até no relacionamento que eles têm com funcionários, com familiares, que as nossas pequenas empresas, na maioria das vezes,
são geridas, são administradas por familiares, que traz muitos problemas. Sim. Então eu tento trazer para eles, para que corrijam esses problemas, para que a coisa se perpetue. Não pare de crescer. Quer dizer, de alguma forma está ali arrebanhando e dando uma atenção específica também que pode levar para a vida profissional dessas pessoas ali, para poder haver um crescimento, né? Perfeito. Isso é interessante, porque na verdade uma das coisas que nós aqui temos como propósito dentro do Empresários do Movimento também está alinhado com essa ideia realmente de levar esse conhecimento, porque a gente muitas vezes fala assim, as pessoas querem atingir metas na sua vida, né? Pensam apenas no seu sucesso financeiro, de patrimônio, de crescimento profissional e se esquecem muitas vezes da família, né? E a gente tenta levar o conhecimento que a gente tem sempre que crescer e contribuir de alguma forma. Perfeito. E eu acho que o processo aí do Café com Empreendedores está alinhado muito a esse propósito também, né, pastor? Tá, eu penso, o que eu penso com esse café, Rogério? O crescimento financeiro, o sucesso empresarial, a facilidade de mercado, o conhecimento da empresa, ele é resultado. Ele jamais vai ser o início. Porque o início é muito trabalho, é consolidação. A gente precisa tomar algumas providências para solidificar a empresa. O sucesso e o recurso, ele vem na consequência. Ele jamais vai vir antecipado. Quer dizer, o sucesso, o recurso, o financeiro, enfim, ele vem como resultado de um trabalho que você já fez. Sim. Então, isso é uma consequência. Certamente, quem trabalha com afinco, quem tem mesmo o coração no seu empreendimento, vai ter sucesso financeiro, não tenha dúvida. É a jornada que vale mais a pena, né? Às vezes a pessoa só pensa no final daquilo que ela quer conquistar, né? Se esquece que ao longo da jornada tem várias etapas ali a serem galgadas, a serem construídas. E quem é que você quer que esteja com você ao longo dessa jornada, né? Acho que serve como um alerta para muitas dessas pessoas que participam de eventos como esse. E realmente é fantástico. Qual que é a ideia para agora, para o final do ano? Como é que funciona? Vai ter uma pausa nessa programação? É uma vez por mês, né? Como você falou, o Café com Empreendedores? Sim, o Café para Empreendedores lá do Ministério Mais de Cristo a gente faz uma vez por mês, de fevereiro a dezembro. Ah, tá. Por quê? A gente até fazia os 12 cafés por ano, mas no mês de janeiro é o mês das férias, é o mês da família, é o mês que as pessoas estão sempre juntas. Então a gente resolveu suprimir o mês de janeiro para que as pessoas pudessem estar juntas e não ter esse compromisso. E a gente faz então de fevereiro a dezembro e tem sido muito bom. No mês de dezembro agora a gente faz sempre nos primeiros dias úteis de cada mês. Então não interessa se o primeiro dia útil caia numa segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Ah, tá. Primeiro dia útil de cada mês a gente faz o café a partir das 7h30 da manhã. Então, para a gente poder compartilhar o que é que passou no mês passado e o que é que vai se apresentar no mês seguinte. Então no dia primeiro dia útil, você que é empreendedor, você que é empresário, entre em contato lá com o Ministério Mais de Cristo, procure a nossa página na internet, faça a tua inscrição, participe com a gente. Eu tenho certeza que os assuntos vão ser de interesse da tua empresa. Se você tiver anseio de ser empreendedor, se você já for empreendedor, vale a pena participar. Tem algum assunto específico que o senhor gosta mais de tratar assim, dentro de um debate como esse? Que é mais agradável, que chama mais atenção, que prende mais a atenção desse público, não? Olha, Rogério, você sabe que em se tratando de empreendedorismo, são vários assuntos que nos dizem respeito, né? Eu trato desses assuntos naturalmente, qualquer um deles, né? Eu penso que o assunto que mais chame a atenção do público que me assiste quando eu faço a minha palestra é financeiro. É financeiro porque eu comento com eles que... E esse é um problema sério, né? A educação financeira das pessoas, a questão do entendimento de investimento, como guardar, como... É bastante complicado ainda no Brasil isso, né? Rogério, eu te digo que 80% do encerramento precoce das empresas está vinculado ao dinheiro. Por quê? O meu mote, o empresário, ele faz do caixa da empresa o bolso dele. Esse é o primeiro sinal de falência. Aí morre logo. Sim, porque se eu trato o caixa da empresa como meu bolso, eu vou tratar aquele dinheiro como se fosse meu. Então eu uso ele para o meu bem-estar, não para o bem-estar da minha empresa. No primeiro sinal de falta de dinheiro no caixa da empresa, eu vou sucumbir. Eu tenho que vender um bem, eu tenho que fazer um empréstimo, eu tenho que fazer dispensar funcionário, eu tenho que fazer alguma coisa para eu poder suprir aquele recurso que eu mesmo tirei. Então esse é a principal dificuldade, é o principal motivo, gente, de fechamento das empresas, é esse, financeiro. E o Estado tem uma característica também, Jair, das empresas familiares, né?
serem instituídas de uma forma familiar, uma organização familiar, basicamente. Isso é bom ou ruim? Como é que você vê isso hoje? Porque, basicamente, a instituição aqui de Santa Catarina das empresas é basicamente familiar, né? A maior parte. Rogério, eu tenho estudado muito essas empresas familiares porque a gente tem visto, você também deve ter acompanhado até pela atividade que você faz, que as empresas familiares elas estão desaparecendo, elas estão sucumbindo. Uma empresa familiar, ela dura uma gestão, ela dura 40 anos. Tá? Por quê? O patriarca cria a empresa, mas ele não deixa um sucessor da empresa. Então ele ganha dinheiro, ele bota o filho para estudar lá, ele bota o filho para estudar cá, mas o filho não sabe como é que faz para gerir a empresa. Pode ver que as grandes empresas catarinenses, que foram empresas de sucesso, que foram empresas de ponta, hoje são empresas vendidas. Já não são mais os proprietários. Uma das últimas que eu vi, que eu lamentei profundamente ter sido vendida, foi a Dudalina. Foi uma empresa familiar que começou num quartinho da casa do seu Duda e da Dona Lina, né? Que vieram... E que se tornou uma marca forte, que se tornou uma multinacional. Potência aí, né? E os irmãos venderam Deixaram. A empresa. Um legado, né? Não vou dizer que eles, se o aspecto deles era financeiro, eles saíram muito bem, mas eu estou falando da questão empresa. A empresa foi passada por um fundo norte-americano e a Dudalina, então, deixou de ser brasileira. Se tornou, né? Exatamente. Mas olha, eu quero agradecer aqui a presença do Jair Antônio Pontel, da Sumos Contabilidade, também pastor da Igreja Mais de Cristo. Olha, foi um prazer enorme para a gente conversar com você aqui no Empresários do Movimento. Contribuiu bastante, tenho certeza que as pessoas gostaram desse bate-papo e terão outras oportunidades. Rogério, que bom estar contigo, que bom estar com vocês. A hora que você precisar da gente, pode chamar que a gente vem com certeza. Para aquelas pessoas que querem encontrar a Sumos Contabilidade, como é que faz? Gente, a Sumos Contabilidade está na rua Campolino Alves, número 480, pertinho do hipermercado Angelone, aqui de Capoeiras. O telefone é 3248-1221, SUMMUS. Esse é o nosso site. Procure lá e venha fazer parte do nosso quadro. Tá certo. Jair, obrigado mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Até. O Empresários do Movimento desta quinta-feira fica por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Nos vemos na próxima semana com um programa especial que a gente vai estar montando de final de ano para você. Forte abraço.